Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para gravar um DSS preguiçoso sobre fadiga. Opa, preguiçoso não, a gente tem que estar alerta para fazer as nossas atividades, não é verdade? E como evitar a fadiga? Primeiro, o que é fadiga? É um cansaço, muitas vezes ocasionado pelo excesso de jornada, pelos descansos não realizados, por aquela rotina de trabalho que não está sendo realizada de forma saudável. Mas também pode ser causado por medicação não receitada, por uma alimentação não balanceada, por situações onde o nosso sono não está tanto com a quantidade correta quanto com a qualidade ideal. Então, como que a gente pode evitar que esses episódios de fadiga aconteçam? Fazendo uma alimentação balanceada, dando preferência a folhas verdes, tirando gordura, tirando muito açúcar, evitando refrigerantes, evitando comidas pesadas no meio do turno ou mesmo no final do turno, que não vai deixar você descansar direito, Não fazendo o consumo de medicação sem receita médica, tá? A medicação ela tem que ser receitada pelo médico, porque muitas vezes a gente trata o sintoma e não a causa do problema. E assim a gente vai medicando o nosso corpo sem necessidade. Muitas dessas medicações causam fadigas. Já viu lá na bula do remédio falando que durante o consumo daquela medicação não pode dirigir máquinas pesadas, ou dirigir veículos? É por isso. É porque aquela medicação tira a tua atenção, causando episódios de fadiga. Outra questão é a qualidade do nosso sono, Tem gente que fala, eu durmo 4 horas e já é suficiente. Gente, o mínimo estipulado para uma quantidade boa de horas de sono, por dia, é no mínimo 8 horas de sono por dia, mas não só 8 horas de sono aí, que você deitou na sua cama e dormiu um sono atribulado. A gente tem que verificar também a qualidade desse sono, Se foi num local sem ruído, se foi num local escurinho, ventilado, para que você realmente possa ter uma higiene do sono. E aí entra também a utilização de telas antes de dormir, que não favorece um bom descanso, tá? Faz o nosso cérebro ficar acelerado. Entra também a questão de, tem gente que dorme assistindo televisão. Isso não pode, tá, pessoal? O cérebro da gente continua funcionando, o nosso cérebro continua recebendo aí informações visuais ali pela nossa pálpebra, que é tão fininha, E o nosso cérebro, pelo menos parte dele, continua funcionando. A mesma regra vale para quem dorme ouvindo rádio. Isso também não pode. A mesma questão, o nosso cérebro continua funcionando, pelo menos uma parte dele, tá? Então, vamos ter uma boa qualidade do sono, uma boa quantidade de horas de sono também. Então, se a gente colocar tudo isso no mesmo pacote, uma alimentação balanceada, não consumir remédios sem receita médica, dormir a quantidade correta e uma qualidade correta, a gente vai estar bem disposto, para trabalhar no outro dia. Mas aí entra também a autoavaliação de segurança. Às vezes, mesmo fazendo isso tudo, a gente fica doente, Pega uma virose, pega uma gripe. E às vezes não está em condição de continuar fazendo a nossa atividade. O nosso corpo pede arrego, não é verdade? Então é nessa hora que a autoavaliação entra em campo. A gente tem que saber identificar os sinais que o nosso corpo está dando e fazer a gestão se aquilo já é suficiente para a gente interromper a nossa atividade em função da segurança, em função da atenção que a gente precisa ter. Então, quando a gente fala de fadiga, é realmente um item de segurança dirigir sem ocorrência de fadiga, porque isso vai evitar que ocorram muitos acidentes. A nossa função, a função de trabalho com produtos combustíveis, inflamáveis, transporte de caminhões longos, trânsito nessas rodovias, elas precisam de uma atenção focada, de uma atenção total naquela tarefa que você está realizando. Então, fadiga não pode, a gente tem que cuidar para a gente não trabalhar sob efeito de fadiga. Tá legal? Qualquer dúvida a gente tá aí para tirar, para explanar melhor o assunto com vocês, tá bom? Até a próxima, até o próximo DSS.